diante, eu vou pedir à minha esposa para ler, só para eu poder focar mais e não estar a pensar em inglês, e depois vamos ver se a gente consegue, porque nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos ler isto e a gente vai ler talvez até o versículo 9 ou em diante, a gente depois vai ver. Então em 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante. Vamos então ouvir a palavra do Senhor a ser lida nesta manhã. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número serão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi a daqueles. Então, se a gente voltar aos primeiros versículos e a gente ver aquilo que está, não sei se com os irmãos, mas eu ao ler isto, imediatamente pensei, isto é os dias de hoje. Isto é os dias de hoje. Nós estamos a viver esta realidade hoje. Amantes, os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, blasfemosos, desobedientes aos seus pais, ingratos, sem afeição natural. Os irmãos não estão e as irmãs não estão a ver isto hoje em dia. Os irmãos sabem que quando nós estávamos lá na Europa, na Inglaterra e na Escócia, para mim, eu fiquei tão triste. Na área onde a gente estava, talvez em Manchester, eu não tive a contar, mas, por exemplo, havia lá 12 catedrais e dessas 12, só 2 é que estavam abertas. As outras estavam fechadas porque ninguém quer ir à igreja. Ninguém quer buscar a face de Deus. Nós estamos a viver tempos, como aqui está a dizer-se, não é? Pessoas cruéis, inimigos do bem. Pessoas que não querem nada com Deus. A gente estava na Escócia, estava lá um evangelista, um cristão, numa praça, a evangelizar, não é? Ao ar livre, com um microfone. E enquanto ele estava a falar, as pessoas paravam e começavam a dizer palavrões e mostravam sinais a ele e diziam a ele, vai para...
punham-se ali em frente dele. Algumas iam mesmo em frente da cara dele. Então a gente vê mais e mais, irmãos, e não é uma coisa, a gente pode olhar e pensar, não é como a Paula disse, a gente na Escócia eu estava a filmar e disse, olha aqui uma igreja tão bonita, não é? E era um subúrbio pequeno, e quando chegamos lá, os índios já tinham comprado essa igreja porque os indígenas não querem mais buscar a Deus. E isso para mim é coisa que me faz triste, porque a gente vê aquilo que é o bem, hoje em dia é mau. E o que é mau é o bem. E em todas as coisas, o mundo hoje em dia está a falar mal dos crentes da Bíblia. Fazem troça. Até nos Jogos Olímpicos estão a fazer troça. Se os irmãos tiveram a presenciar, eles tiveram a abertura e ali em cima, não sei se a Marisa pode talvez... I don't know, can you expand or not really the top part? Aquela parte de cima, eles no processo, ok? Não sei se conseguem ver, está aqui Jesus, e eles tinham uma mulher, vou dizer gorda, porque não sei qual é o termo, ela a fingir que ela que é Jesus. E depois ao lado dela são todos homossexuais. Ela está aqui, a terceira pessoa, está ali de azul, é um homem que tem peitos, mas tem uma barba e tem cabelo grande. Este azul, ao lado deste que está assim com o braço. Então eles estão a copiar a última ceia, mas com os homossexuais, mulheres e homens. E isso é nos Jogos Olímpicos. A fazer troça. E depois disso, eles mostraram uma mulher num cavalo, como se quem diz que esta é a paz que nós queremos. A fazer troça, que a Bíblia diz que um dia o Senhor vai vir num cavalo branco e reinar-se. E eles estão a fazer, mesmo ali, bilhões de pessoas no mundo a ver isto. Estão ali, estão a mostrar o Deus é quase como Moisés, quando foi à montanha, voltou. Então, irmãos e irmãs, um país ou países onde o Evangelho houve avivamentos, e esses países, homens que foram motivados pelo Espírito Santo, foram a certos lugares, e nós sabemos que houve uns que fizeram coisas que não deviam fazer, mas o facto é que, através de grandes homens que Deus usou, o Evangelho entrou na África, na América, na Ásia. Mas agora a palavra do Senhor diz, se a gente voltar a 2 Timóteo 3, versículo 1, diz o quê? Nos últimos dias. Já pensaram o que é? Eu estava a ver esta semana um homem que veio para casa e ele tem 3 filhos. 2 filhas e um filho. E ele disse à mulher, eu já não quero ser homem. Já não quero ser homem. Depois de dar à luz, não é? Com a esposa agora diz que já não, que fez um erro.
Sabem o que é que eles estão a dizer com isto tudo? Que Deus erra, que Deus faz erros. Então, fazem e querem, estão a ter operações para mudar, mas o caso é que, cientificamente, uma pessoa que é mulher nunca pode mudar o interior para dizer que é homem. Os cromosomas ficam igual, eles não podem mudar isso. Então há, como aqui diz, deixando a vida natural. E são perversos. E vê-se, não é, lá nas ruas, e eu estou a trazer isto à atenção, não para a gente só ouvir e dizer, coitadinhos, não é? Não, nós devemos começar a orar mais e mais que haja um avivamento no mundo. Porque se não houver, graças a Deus que a palavra do Senhor diz que vai, não é? O pecado vai até a 3ª e a 4ª geração. Porque se não fosse isso, se continuava, a gente ia ter grandes problemas. As pessoas, não é, na Europa até estão a ter relações com os próprios animais. Compram animais para casar-se com animais. Há pouco houve uma mulher que casou-se com uma árvore, porque diz que ela está atraída a uma árvore. Já pensaram? Então, se há alguma coisa que a gente devia dizer, a gente devia clamar a Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia, porque o problema é este, irmãos. Aquilo está a ser introduzido nas escolas, em Portugal, e a gente diz, Portugal é o meu país, mas Portugal é um dos países que está à frente de evangelizar as crianças, que elas podem escolher o que querem ser. E até pagam e levam as pessoas à corte. Os seus pais disseram, não, tu és uma menina, e ela disseram, não, eu sou rapaz. O governo leva os pais à corte e podem pôr eles na prisão. Isso é a realidade do mundo que a palavra do Senhor está a dizer. No fim do tempo, vai haver estas coisas acontecer. Eu acho, está aqui o nosso irmão Gilberto e outros que estão aqui, que são pessoas de idade, eu acho que o mundo nunca teve assim tão aberto. Antigamente era às escondidas. Hoje em dia, abertamente, nos Jogos Olímpicos, a dizer que Cristo é uma fantochada. Ele não viveu. Ele próprio era homossexual. Porque ele dizem que os melhores amigos dele eram rapazes. Então o mundo está a mudar tudo. E a gente está na Europa, por exemplo, eu e a minha esposa na Inglaterra, agora há uma moda que as raparigas, as jovens, elas compram da marca Calvin Klein, que é basicamente cuecas de homens, e elas põem essas cuecas e não tem sutiã, tem só assim uma coisa à frente, e estão na rua, jovens de 10 a 15 anos, a andar na rua assim. E depois o mundo está tão confuso que dizem, mas porquê é que estão a violar crianças? Eu digo, porquê é que estão a violar? Porque se a pessoa vê assim uma coisa e depois dizem, mas os homens têm que se controlar. Não. Todos nós, a palavra do Senhor diz que a gente deve vestir de uma maneira que traz glória a Deus. Não é ser um anúncio para dizer eu preciso disto ou daquilo. Então, o mundo que a gente está a viver e o problema que há nisto, irmãos e irmãs, é se eles estão a indoutrinar os nossos filhos e há pessoas que estão a ter mudanças, fazer operações, o que é que será no futuro dos nossos netos, nossos bisnetos? Porque pode haver uma situação, eu conheço uma senhora e os irmãos conhecem, eu não vou mencionar que vivia aqui na área, já não vive,
e agora a neta dela diz que já não é rapariga, quer ser rapaz. E ela é crente. Então o que é que ela agora tem que fazer? Tem que escolher ou dizer, não, mas a verdade da Bíblia é ABC, ou eu vou-te aceitar assim como tu és e tu vives como quiseres. Então nós estamos num dilema, porque nós que cremos que é a verdade e o que é a verdade, nós temos que dizer, não, eu vou me impor, eu vou crer na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade. E o caso é este, se a gente for ver em Romanos, capítulo 1, ok? Romanos 1, eu vou só ler versículo 16, só para introduzir. Okay? Romanos 1, 16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho. Quantos de nós temos vergonha do Evangelho? Hoje em dia a gente não quer falar e dizer aos outros que a Bíblia diz isto ou aquilo. Irmãos, imaginam, se eles estão a fazer estas operações, estão a mudar, amanhã, sem saber, o vosso neto ou neta pode casar com uma pessoa que nem sabe que é outra. E casa-se, e no primeiro dia que vão se casar, juntam-se e dizem, afinal, pensava que eras mulher, mas és homem. E agora? Já fizeram concertos na igreja? E isso é uma realidade. A gente pode dizer, isso não vai acontecer. Está a acontecer. Eu li, um mês ou dois atrás, que um homem casou-se com uma pessoa e depois veio a saber essa realidade, que a pessoa com quem ele casou-se não era mulher, era homem. Mas ele, para publicamente ser aceito, disse, mas eu aceito esta mulher como se fosse a minha mulher. E o mundo todo bateu palmas a dizer, grande homem. Hoje em dia, e os Jogos Olímpicos estão em problemas porque há homens que dizem que são mulheres, então querem jogar futebol com as mulheres, mas são homens. Há homens que querem fazer pesos, então vão ganhar tudo, porque eles estão mais fortes. Então o mundo agora está a dizer, isso não está certo. Não, mas vocês é que estão a dizer que está certo. Então como é que eles vão escolher? E os irmãos sabem, há uma rapariga sul-africana que corria 800 metros. Ela foi à corte porque o governo disse não. O governo do mundo não sul-africano disse, não, mas tu tens mais hormonas de homem do que mulher. Como é que podes correr contra as mulheres? E ela foi à corte para lutar e perdeu. Então, nós estamos nessa realidade. Ou a gente diz, Senhor, tem misericórdia, nós temos que lutar contra isto, porque nós temos que orar, irmãos, nós temos que realmente pedir para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, temos que tomar ceia todos os dias, se pudermos, e dizer, Senhor, eu declaro o sangue de Jesus sobre os meus netos, os meus filhos, eu declaro vitória, eu não aceito essas coisas na vida deles, porque o mundo está a indoutrinar os nossos filhos. Nas escolas agora estão a forçar que as professoras têm que ensinar, porque eles dizem que crianças são sexuais, nós temos que ativar isso neles. Onde é que está a inocência? Onde é que está a pureza?
Imagina o seu filho ou a sua filha ir para a escola e outra pessoa mostrar a eles o que é que eles são e o que é que tu podes fazer para ficar agora. São coisas que são realidades e nós temos que começar a orar por os nossos, orar por este mundo, orar por o nosso país, como dizemos em Portugal, porque isso é uma realidade. Pessoas estão a aceitar o islamismo mais fácil do que aceitam os pentecostais. Só porque a gente foi contra aquilo que foi ensinado. Então, o caso é que nós estamos em situações como crentes. Irmãos, é tão triste aquela igreja que a minha esposa mostrou. É uma igreja num subúrbio que o fazendeiro comprou porque ninguém quer aquela igreja. Uma igreja bonita, que tem história de grandes homens. E agora ele comprou para não deixar muçulmanos ou hindus tomarem conta. É uma igreja bonita. Tem, não é? Até aqui do lado tem cadeiras ali. Não é? Não, tinha mais grande. E agora, a minha pergunta é, o que é que nós estamos a fazer? Será que a gente só quer, Senhor, abençoa eu e a minha família? Mas, irmão, quando a gente sai da porta, a gente temos que enfrentar o mundo. E Jesus disse, eu não oro, Pai, que tu tiras eles da terra, mas que tu protejas eles. No mundo vamos ter tribulações. A gente lemos aqui. A gente vê no mundo. Eu vou pedir à Paula para ler em Romanos 1. Porque a palavra do Senhor diz, Romanos 1, começando no versículo 18. Porque às vezes a gente diz, mas será que Deus não vai ter misericórdia daqueles que não conhecem? Não. A palavra do Senhor diz claramente. O que é que diz? Começando no versículo 18. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Continua. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo. Então Deus diz que tudo o que eu tenho e que sou, ninguém pode dizer que não há Deus. Não é invisível. Ok? Continua. Sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Então ninguém vai ter desculpa para dizer, eu não sabia que havia Deus. É inexcusável. A Bíblia está a dizer. E o que é? Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, ali a gente viu um boi e eles dizem que temos que voltar a adorar um boi, como no templo de Israel. Vamos continuar no Egito. Pelo que Deus os entregou às paixões ínfimes, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade,
uns para com os outros. Será Varão com será varão. que isto está a acontecer hoje em dia? Os homens estão a deixar o seu uso natural e estão-se a virar para homens. Como é que um homem pode ser atraído a um homem? Não faz sentido. Mas quando eles estão possessos, faz sentido. Mulheres, ser atraídas a mulheres. A gente andar no autocarro e ver raparigas de 15 anos a beijarem-se, a segurarem-se. Aquilo faz nojo. Mas a palavra do Senhor diz que pessoas que pensavam que eram espertas, Ele vai entregá-las seus próprios desejos. Continua, se faz favor. Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. E há pessoas que dizem, a Bíblia não fala contra a homossexualidade. Então eu não sei o que é que isto aqui está a dizer. Será que a Bíblia não é clara, que chega a dizer que pessoas que estão a mudar do uso natural para algo que não é natural, tem que ser uma pessoa mesmo que não tem conhecimento. A Bíblia está a dizer, Deus vai declarar morte, dignos de morte. E é isso que a gente tem que ver, irmãos. Nós não podemos aceitar isto e dizer, coitadinhos, Deus ama os pecadores. E é isso que lá fora estão a dizer. Sim, Deus ama os pecadores, mas Deus detesta o pecado. Então a gente tem que orar contra o pecado. Nós temos que orar contra as raízes que estão a começar a crescer nos nossos lares. E o problema é, quanto mais as pessoas estão no meio dessas pessoas, mais isso afeta e mais isso está a impactar a vida delas. E nós, como crentes, temos que começar a orar e a buscar a face de Deus. Nós temos que começar mais e mais a pôr a armadura de Deus. Nós mais e mais temos que dizer, Senhor, nós queremos ver um avivamento. Nós queremos ver um avivamento. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. E nós vamos terminar neste momento e vamos pedir a Deus para os nossos lares, para os nossos filhos. Vamos só pôr de pé. E cada um de nós temos filhos, temos netos, temos bisnetos. Eu vou orar e os irmãos podem mencionar, talvez, baixinho, as pessoas que estão, os irmãos estão preocupados com essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós vimos, Senhor, e a palavra do Senhor é clara e Tu nos avisas e dizes, Senhor, que isto são coisas que têm que acontecer no fim do tempo. E mais nós estamos a ver estas coisas acontecer, Senhor. E, Senhor, afeta o nosso coração, Senhor, e traz tristeza.
Senhor, traz rancor, porque a gente vê que o inimigo é um mentiroso, Senhor. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, Senhor. Mas, Senhor, Tu vieste, Senhor, para nos dar vida e vida com abundância, Senhor. Pai, nós neste momento, cada lar aqui representado, cada família aqui representada, Senhor, nós vimos que o inimigo agora quer infiltrar, quer vir atrás destas mentiras, Senhor, através destas mentiras, quer vir sobre o nosso lar, sobre as nossas famílias, Senhor, Ele quer destruir, Senhor, aquilo que é, Senhor, a verdade. Ele está a deturpar, Senhor, e aquilo que era verdade agora, Senhor, é mentira, e aquilo que é mentira agora é verdade, Senhor. E, Senhor, nós vimos, Senhor, e pedimos no nome de Jesus, Senhor, nós imploramos, Senhor, Tu possas, Senhor, e sobre os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, Senhor, que constantemente, dia a dia, estão a enfrentar estes desafios, estes problemas, estas mentiras, Senhor. Ó, Senhor, nós pedimos e nós dizemos, Senhor, como Josué disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor vivo, o Senhor, o Deus poderoso. Em nome de Jesus, senhores, em nome de Jesus nós pedimos, senhores, tem misericórdia, cada lar aqui representado, senhores, tem misericórdia, nós te pedimos, senhores, tem misericórdia, senhores, salva a nossa família, nós te pedimos, senhores, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir aos irmãos e às irmãs para os seus lares orarem, intercederem por esta geração. E a gente vai continuar a falar sobre isto para a semana que vem. E vamos pedir ao Senhor que Ele possa realmente falar aos nossos corações. Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado. Obrigado.